Glória a Deus, como é bom, né, estarmos reunidos para adorar o Senhor, para testemunhar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Antes de começar a ler a palavra aqui, eu quero já começar testemunhando rapidinho que eu estar aqui nesse momento trazendo a palavra que o Senhor tem, né, para as nossas vidas, que não sou eu, mas é o Senhor. Já é uma resposta de oração. Eu até falei com o pastor hoje à tarde. Há uns 15 dias atrás, eu estava lá em casa sozinha e comecei a orar ao Senhor e falar algumas coisas. Pedir perdão também por algumas coisas meu interior. E comecei a lembrar de algumas promessas. E eu me lembro que há um tempo atrás, até mesmo quando eu era pequena, o Senhor falou que Ele também tinha um propósito de me usar na palavra. E como eu já disse para vocês, era impossível, porque eu nem li a palavra, né? E aí eu falei assim: Senhor, se o Senhor realmente perdoa os meus pecados e tem um compromisso comigo, eu não vou pedir, mas o pastor vai me chamar para ministrar. E eu falei isso. Então, assim, quando o pastor me chamou, eu tive convicção que era o Senhor renovando as promessas dele sobre a minha vida e principalmente perdoando os meus pecados, porque eu tinha falado isso para ele também, né? Que se ele me perdoasse. E então vamos entrar na palavra, né? Nessa noite, eu quero dizer para vocês assim: criem expectativas em Deus, porque o Senhor, Ele é especialista em nos surpreender, não é verdade? Eu já estou imensamente feliz com o que foi falado aqui hoje, com a Fran, com o Johnny, porque foi só mais uma confirmação daquilo que o Senhor tinha me dado, porque eles leram o Salmo, né, 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o tema dessa ministração é confiança em Deus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 14 e versículo 22. É a passagem que Jesus anda por cima do mar. E o tema dessa ministração, como eu acabei de dizer, é confiança em Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesare. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por
por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, lhe pudessem tocar a orla das vestes, de suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, né? Esse texto, ele é um texto bastante conhecido, e o tema que o Senhor me deu foi confiança em Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que é impossível, né? O tema da campanha é uma vida abundante com Deus. E é impossível nós termos uma vida abundante com Deus se nós não confiarmos em Deus. A confiança é um pré-requisito para que nós tenhamos uma vida abundante com Deus. E eu anotei aqui 3 pontos muito importantes que a gente vai falar sobre eles nessa noite, que esse texto nos mostra, nos traz um ensinamento para a nossa vida. Primeiro, confiança, né? Que é igual eu falei, é impossível ter uma vida abundante sem confiança. A falta de confiança, a desconfiança, que a gente vai ver isso aqui também no texto, e a inconstância, mas também a perseverança e, por fim, a permanência. Então, assim, logo no primeiro versículo, no versículo 22, a gente vê aqui um momento de confiança. Porque confiança, o que significa confiança? Confiança é crédito de fé, algo que não falha, que é bem feito, que é forte o suficiente para cumprir sua função. Alguns benefícios da confiança: formação de um relacionamento forte, sensação de pertencimento, capacidade de seguir em frente. Quando nós confiamos, nós descansamos, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós não temos insônia, nós dormimos tranquilo, não é verdade? A gente tem todos esses benefícios quando a gente confia. Então, nessa primeira parte do texto, a gente vai ver aqui confiança, que é onde Jesus, ele diz para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. Então, por que a gente vê a confiança? Os discípulos, eles conhecem Jesus, eles sabem que Jesus, ele sabe todas as coisas, o ontem, o amanhã, o hoje. Então, eles entram no barco sem questionar, né? Eu imagino a cena dos discípulos: bora, o mestre mandou, né? Ele falou, bora lá, tá tudo certo, tudo legal. E eles entram no barco, cheios, movidos de confiança. E um relacionamento onde tem confiança, você se sente seguro, não é verdade? Que eu acabei de falar, eu vou dar um exemplo aqui de confiança. Quando você conhece alguém, você sabe, por exemplo, que alguém dirige bem, é uma pessoa que você conhece. Se a pessoa falar assim, Cláudia, vamos comigo em um Maitá? Ela vai. Por exemplo, se o pastor e a pastora falar, Cláudia, vamos comigo no Maitá? Ela vai. Mas eu garanto que se for uma pessoa desconhecida, que ela nunca viu na vida, ela não vai. Por quê? Porque ela não tem confiança. Porque ela não conhece essa pessoa. Então, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus. Então, nós precisamos confiar nele. E aqui não era diferente, os discípulos conheciam Jesus. Então, a princípio, eles confiam em Jesus. E eles entram no barco. A confiança, como eu disse, ela nos leva a um lugar seguro, né? Ela nos leva a um ambiente seguro. Já a falta de confiança, ela é um sentimento totalmente ao contrário. Ela como eu acabei de falar, né? Você não iria num lugar com uma pessoa que você não conhece. Então, a desconfiança, ela vai causar insegurança, ela vai causar dúvida, ela vai causar conflito, vai causar ansiedade, medo, principalmente, né, eu vou focar no medo, porque os discípulos, eles sentiram medo lá na frente, não é verdade? Então, assim,
várias coisas. Então, como eu disse aqui no versículo 22, os discípulos confiaram e entraram no barco. E no versículo 23, vai dizer assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já era tarde, e estava ali só. Quem é que estava ali só? Jesus, né? Jesus estava ali só. E o Senhor, Ele falou algo no meu coração em relação a esse versículo. Eu confesso que quando eu comecei a ler ele, eu fiquei pensando assim, mas por que Jesus estava só? Parece que eu tentava colocar alguma coisa no meu esboço, mas não fazia muito sentido. E o Espírito Santo disse assim, apenas escreve que depois eu vou encaixar. E depois eu fui entender o que esse versículo 23 tinha de tão importante que se encaixava aqui nessa mensagem sobre confiar em Deus. Aqui a gente vê um momento muito, muito importante. Um momento que Jesus, ele se despede da multidão, ele dá uma direção para os discípulos, né? Ele dá uma direção e ele fica sozinho. Será que você já parou para pensar por que Jesus, ele ficou sozinho? Por que será que Jesus ficou sozinho? Você já pensou nisso? E depois eu fui ler algumas passagens na Bíblia. Eu já tinha lido, mas eu fui relembrar. E eu vi que era um hábito de Jesus. Jesus sempre fazia isso. Jesus, ele tinha momentos com os discípulos. Ele tinha momentos com a multidão. Mas ele também tinha momentos sozinho. E aí, eu me pergunto, por que Jesus tinha momento sozinho? E como eu disse, Jesus deu uma direção, né? E ele se retirou. E Jesus, assim como Jesus, ele deu uma direção para os discípulos, Jesus, ele sempre vai nos dar uma direção. Se eu e você queremos ter uma vida abundante com o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, ele sempre precisa direcionar nossas vidas. Ele sempre vai nos dar uma direção. E aí eu pergunto para você, será que você tem seguido a direção que o Senhor tem te dado? Será que eu tenho seguido a direção que o Senhor tem me dado? Será que quando Ele dá uma direção para mim e para você, eu confio a ponto de dizer, o mestre mandou entrar no barco, eu vou entrar porque Ele mandou? Responda para você mesmo. Sabe qual é a direção que o Senhor tem dado para a sua vida? O que Ele tem pedido para você? Porque Ele sempre vai nos dar uma direção. Jesus, Ele é o nosso Pai, jamais o Pai vai deixar um filho sem ser direcionado. Isso é impossível. Então, assim como Jesus nos dá uma direção, Jesus também sempre recebeu uma direção. Por que Jesus tirava momentos a sós? Será que é porque ele estava cansado de estar no meio dos discípulos? Será que é porque ele estava dando um surto de estar no meio da multidão? Eu já estou cansado desse monte de gente me pedindo cura, pedindo oração. A minha cabeça está cheia. Eu quero ficar um momento só. Será que é por isso? Ou será que simplesmente deu na teia? Quer saber? Agora eu quero ficar só. Não. Jesus tinha hábito de tirar momentos a sós, porque ele era direcionado por Deus. Porque Deus deu uma direção para ele. Olha, meu filho, você vai descer, você tem esse propósito para cumprir na terra, você vai ter momentos com os discípulos,
Você vai ter momentos com a multidão, mas você também terá momento a sós. Então ele tinha esse hábito porque ele era direcionado por Deus. É por isso que ele tirava, porque era necessário. Eu coloquei alguns versículos aqui de referência. Eu vou ler apenas um, você pode ler na sua casa, se você quiser. Aonde confirma que Jesus, ele veio direcionado por Deus. João 5,19, ele diz bem assim, o próprio Jesus diz: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo nada pode fazer, coisa alguma, se o Pai não vir fazer. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho uma direção. Eu tenho alguém que me direciona. Nada que eu faço por mim mesmo. Eu não estou aqui para fazer as minhas vontades. Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que o meu Pai quer. E eu te pergunto, Jesus te pergunta nessa noite. Porque o mesmo Deus que enviou Jesus é o mesmo Pai meu, é o mesmo Pai seu. E o Pai te pergunta nessa noite: você está disposto a fazer a vontade dEle? Você está disposto a confiar nele? Você está disposto a entregar a sua vida completamente a Ele e deixar Ele te direcionar? Deixar de lado as suas vontades, crucificar o seu eu? Porque a palavra de Deus diz: quem quiser vir a mim, crucifica o seu eu, pega a sua cruz e siga-me. E o Senhor nos pergunta nessa noite: filho, você está disposto a caminhar comigo? Você realmente confia que eu posso fazer o melhor para a sua vida? Eu vou deixar mais um versículo, uma referência, em Lucas 5, 15, 16, aonde confirma novamente Jesus retirando-se para ficar a sós. Lucas 5, 15 diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 1:35 vai dizer a mesma coisa. Lucas 9:18 também vai dizer a mesma coisa. Sabe, queridos, Jesus vai nos dar muitas direções na nossa vida. Na verdade, se nós permitirmos ou não, Ele sempre está direcionando. A diferença é que às vezes o nosso ouvido não está sensível. Nossos ouvidos estão tampados. Mas Ele sempre vai nos estar direcionando. E muitas vezes a direção sobre as nossas vidas é: filho, tire um momento a sós. Sabe, Jesus, muitas vezes na nossa vida, a gente vai ser direcionada a um lugar solitário. De que maneira? Às vezes você vai perder a amizade. Às vezes você vai ser trocado, mudado de cidade. Às vezes você vai trocar de ambiente. Enfim, você vai perder alguém que você ama. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, Ele não precisava acontecer tudo isso. Ele tirava um momento a sós. E muitas vezes, quando nós nos sentimos sozinhos, a gente começa a reclamar, né? Jesus, eu estou só. Senhor, meu amigo foi embora, minha amiga foi embora, trocou de pastor, meu emprego, minhas amizades. Mas quando o Senhor nos proporciona um momento solitário, é para que, assim como Jesus, nós venhamos entender
e que não seja necessário você ter um momento solitário, que nós precisamos, independente de conviver com pessoas, nós precisamos ter um momento a solitário com Deus. Porque mesmo que você não queira, os momentos de solidão vão acontecer. Porque solidão não significa apenas ausência de pessoas, significa ausência da presença. Porque existe dentro de nós um vazio que só Jesus, que só o Espírito Santo pode preencher. E quando eu estava ali estudando essa palavra, o Senhor me disse isso. E hoje eu atendi uma cliente que confirmou com essa mesma palavra. Ela disse: Shirley, eu estava passando o Natal com a minha família. E estavam todos ali reunidos, meu pai, minha mãe, minha filha, todo mundo. E eu me sentia sozinha. O que Jesus estava confirmando ali naquele momento? Solidão não é ausência necessariamente de pessoas, mas é ausência da presença. É por isso que Jesus, ele tirava os momentos para estar com Deus, porque ele sabia que ele era direcionado por Deus, e ele sabia que dentro do coração dele, ele só poderia se manter abundante na terra, cumprindo o propósito que Deus o determinou, se ele tivesse um momento a sós com Deus. Se existe, queridos, um exemplo para nós de vida abundante com Deus, é Jesus caminhando sobre a terra. Jesus, ele teve uma vida abundante. E o que Deus me fez entender foi que o que fez Jesus ter uma vida abundante, o segredo, a cereja do bolo, como o pessoal diz, é que ele tinha momento a sós com Deus. Mesmo ele sendo Jesus, ele nunca se conformou. Eu sou Jesus, está tudo certo. Eu desci do céu. Não, ele sabia da necessidade. E Jesus está nos dizendo nessa noite, é impossível ter uma vida abundante com Deus se você não tiver tempo a sós com Deus. Quer ter uma vida abundante com Deus? Então tira tempo a sós com Deus. Porque na verdade, quando nós estamos sós, nós não estamos sós. Porque Deus, ele está 24 horas do nosso tempo, do nosso lado. Nunca você vai estar sozinho. Às vezes eu fico ali na minha casa, meus filhos não estão ali, mas eu sei que eu não estou só. Porque Deus está ali comigo. Está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sempre vai estar conosco. E se você não tiver tempo a sós com Deus, é impossível você se manter confiante em Deus. Só alcança confiança em Deus quem tem intimidade. Como eu disse, eu falei de confiança. E quando você confia em alguém, num relacionamento humano, você abre seu coração. Você expõe seus sentimentos. Se você tem uma amiga ou um amigo que você confia, você abre seu coração. Você chora, você conta coisas da sua vida, coisas que você não contaria para qualquer pessoa. Mas para quem você tem confiança, você conta. E como que eu posso confiar em Deus? Como que eu posso adquirir? Tendo esse tempo a sós com Ele. Quanto mais tempo a sós eu passo com Deus, mais confiança eu adquiro nele. Sabe, eu não estou dizendo que não é importante ter esse momento na igreja, é super importante. É importante nós termos a célula. Como eu mesmo disse, Jesus, ele tinha todos esses momentos. Mas a diferença, queridos, é que quando Jesus, ele estava com os discípulos, ele ensinava. Quando ele estava com a multidão, ele também ensinava. Ele operava milagres. Ele fazia inúmeras coisas. Fazia o sobrenatural cumprir o seu propósito. Mas quando ele estava no íntimo dele, a sós, com Deus,
ele recebia do Pai tudo que ele precisava para ele exercer a função dele na terra e ter uma vida abundante. Você está entendendo? É no seu momento de intimidade com o Senhor que Ele vai derramar sobre a minha e sobre a sua vida aquilo que vai nos capacitar para viver o propósito dEle nessa terra, para viver uma vida abundante com Ele nessa terra. E Jesus sabia disso. A palavra dEle tem muitos lugares que fala. Eu anotei aqui que Jesus, assim como nós, Jesus sentiu angústia. Por que eu falei da questão de confiança? De quando você tem confiança, você abre seu coração, você expõe seus sentimentos, você fala o que você está sentindo. Então nós precisamos ter esse momento, porque quando nós estamos aqui, nós estamos em uma comunhão, em um momento para adorar o Senhor. Mas quando eu e você se trancam no nosso quarto e nós estamos no a sós com Deus, nós vamos derramar a nossa alma perante Ele, nós vamos dizer para Ele tudo o que nos incomoda. E com Jesus não era diferente. Jesus, eu anotei aqui João 13, 22. João 13, 22. Jesus, assim como eu e você, Ele também sentiu angústia. Eu acho que Ele deve ter sentido vários outros sentimentos, porque a Bíblia fala que Ele era como nós. E nós somos cheios de emoções. Então eu acredito que Ele sentiu tristeza. Aliás, tristeza Ele sentiu, está aqui, angústia. Teve momentos alegres. Então Jesus tinha esse momento a sós em todo o tempo. E quando ele estava angustiado, ele derramava isso perante o Senhor. E João 13, 22 vai confirmar o que eu estou falando, que diz assim: Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, dizendo: em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Aqui Jesus estava sentindo muita angústia porque ia ser traído. Lucas 22, a última oração de Jesus no Getsemane, ele disse: Pai, tudo é possível a ti. Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Então, assim como eu e você, Jesus, ele também teve sentimentos de angústia, mas ele se derramava na presença de Deus e continuava perseverante, firme, cumprindo o propósito e tendo uma vida abundante com Deus. Então, se você quer ter uma vida abundante com o Senhor, tire momento a sós com Deus. E seguindo a mais com o texto, nós vamos ler o capítulo 24, que é que está dizendo: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E aqui no versículo 24, é que vai entrar a falta de confiança. Porque a princípio Jesus ordenou, eles entrou no barco. E eu acredito que eles achou que ia ser tudo ok. Porque geralmente quando Deus nos dá uma direção, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas. E aqui quando o vento começa a ficar forte, o mar começa a ficar revolto, entra a desconfiança. Mas o que eu fico mais impressionada e grata e feliz com o Senhor é que no mesmo instante que o vento está ao contrário, a palavra diz no versículo seguinte, que na mesma hora Jesus se dirigiu para eles. Sabe, queridos, às vezes a gente pode até não enxergar, mas como eu disse, o Senhor ele está todo o tempo conosco. E quando o mar está bravio,
quando a maré está alta, quando o vento está contrário, quando o barco parece que vai afundar, aí o Senhor, Ele está mais presente ainda. Quanto maior a nossa angústia, maior Jesus se faz presente. E por que eu disse isso? Eu digo isso com convicção, porque eu acabei de falar para vocês da oração de Jesus no Getsemane. Quando Ele faz a oração, ali, o versículo mais adiante vai dizer assim que Jesus, a angústia dele era tão grande, que ele suava gotas de sangue. Mas ali também vai dizer assim que, nesse momento, o anjo desceu do céu para acalmar Jesus. E eu quero que você saiba nessa noite, que o mesmo Deus que acalmou Jesus, o mesmo Deus que mandou o anjo para acalmar Jesus naquela oração, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Quando você se sente angustiado, quando você se sente perturbado, quando você vê o vento ao contrário, e às vezes você não consegue mais confiar no Senhor, a sua confiança já foi para o brejo, o Senhor está enviando nesse momento um anjo para acalmar a tempestade, para acalmar teu coração, para dizer para você, filho, você nunca está sozinho, eu estou com você em todos os momentos da sua vida. O Senhor, Ele sempre está presente. Ele nunca vai nos deixar sozinhos, queridos. A misericórdia dEle nos alcança todos os dias. E o que eu acho mais lindo é que não importa se eu estou confiando ou se eu não estou confiando, Jesus, Ele está presente. Porque nós somos inconstantes, muitas vezes nós confiamos e muitas vezes nós já não estamos confiando. Hoje mesmo eu falei com o pastor sobre uma situação que aconteceu comigo, eu orei, eu jejuei, eu falei, Jesus, eu entrego nas tuas mãos. E para mim estava tudo bem, quando passou um dia eu estava chorando e dizendo, Jesus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver? Ou seja, nós somos inconstantes, nós confiamos e ao mesmo tempo desconfiamos. E a gente vê isso nitidamente aqui no texto. Porque logo aqui a gente vê onde entra, como eu disse, que nós somos inconstantes. Nós vamos ver aqui a inconstância nossa. Eu tenho certeza que você também se identifica com isso em algum momento da sua vida. Aonde o discípulo vê a tempestade. E eles ficam com tanto medo. Lembra que eu disse que a falta de confiança gera muitas coisas, inclusive o medo. Os discípulos, cheios de medo, eles olham e eles vê um fantasma. Agora eu te pergunto, tinha um fantasma caminhando sobre as águas? Quando eu li aqui a Bíblia, falava que um fantasma caminhava sobre as águas, o tema da mensagem é, um fantasma caminha sobre as águas? Não é. É Jesus anda sobre as águas. Sabe, queridos, o medo, ele é algo tão sério, ele é algo que precisa ser vencido, que nos paralisa, que nos neutraliza, que ele faz a gente enxergar coisa onde não existe. Você começa a ver coisas onde não existe e você não enxerga a realidade. O discípulo estava tão com medo que viu um fantasma e não enxergou Jesus. E a realidade era Jesus caminhando sobre as águas para acalmar a tempestade. Então nessa noite, se você tem algum medo, todos nós temos medo em algum momento da vida. É impossível não sentir o medo.
Nós somos seres humanos feitos de emoções. Às vezes nós vamos estar alegres. Às vezes nós vamos estar movidos de alegria, de angústia, de saudade, de confiança, de falta de confiança. Mas o que nós não podemos nos permitir é sermos movidos pelo medo, direcionados pelo medo. Eu estou com medo, eu paraliso. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo fazer com que você enxergue coisas aonde não existe. Não enxergue um fantasma diante dos seus problemas. Enxergue um Jesus caminhando na sua direção e te resolvendo e acalmando o vento, a tempestade. Porque Ele está caminhando na sua direção. O único sentimento, queridos, que nós podemos e precisamos ser movidos para continuar na direção que o Senhor nos dá e ter uma vida abundante com Deus. O único sentimento que você pode se permitir tomar conta da sua vida, do seu coração, é 2 sentimentos: arrependimento e obediência. É os únicos 2 sentimentos que vai te fazer ter uma vida abundante com Deus e te fazer ser íntimo dele. No mais, o medo não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, ele vai te paralisar. Ele vai te deixar ali num canto. Deus te capacita para tantas coisas e às vezes você não consegue porque o medo te para. Você tem um problema para resolver e você vê o problema maior do que Deus. Então nessa noite Jesus está dizendo: lança fora todo medo, porque o verdadeiro amor, que é o de Jesus, ele lança fora todo medo. E mais adiante, como eu falei, a falta de confiança, a inconstância. Por que a inconstância? Porque Jesus, eles viram um fantasma. Jesus disse: tende bom ânimo, não temas, sou eu. Nesse momento, Pedro, eu amo Pedro, porque Pedro, ele foi um homem muito inconstante, mas ele foi um homem muito perseverante. E foi um homem que permaneceu. E foi um dos discípulos mais íntimos de Deus. Sabe por quê? Porque ele era um homem que ele tinha inconstância, mas ele era um homem que tinha intimidade. Porque ele lançava sobre o Senhor. Ele falava aquilo que ele estava sentindo. E à medida que ele se lançava para o Senhor, o caráter dele era confrontado e Jesus ia transformando. E aqui é uma prova disso. Porque a palavra diz que todos estavam com medo. Mas só Pedro se manifestou. O que Pedro disse? Senhor, é tu mesmo? A desconfiança, né? É tu mesmo? Então manda que eu ande sobre as águas. As misericórdias do Senhor, a paciência do Senhor, que nos alcança de novo. Jesus podia dizer: pelo amor de Deus, você ainda está duvidando? Brigar, falar um monte de coisa, não é verdade? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós não temos paciência com as pessoas. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas Jesus nos dá uma lição e mais uma vez, as misericórdias dele, ele disse: sou eu, Pedro, vem, pode vir. E Pedro se enche de confiança de novo. Olha a nossa inconstância. Pedro se enche de confiança de novo, sai do barco e começa a caminhar, confiante. Mas quando ele começa a caminhar, o vento começa a ficar mais forte. Porque é assim,
quanto mais nós caminhamos para Jesus, quanto mais passo nós damos para Ele, mais o mar vai ficar revolto. Mas quanto mais o mar ficar revolto, mais Jesus vem ao nosso encontro. E Pedro começa a caminhar, cheio de confiança. De repente Pedro fica inconstante, desconfia de novo e começa a afundar. E mais uma vez, as misericórdias do Senhor o alcançam. E Jesus pega na mão de Pedro. E ele não afunda. Sabe, queridos, o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Se você quer ter uma vida abundante e cheio de confiança com o Senhor, tire tempo a sós com Ele, tenha intimidade com Ele. Não se preocupe se você hoje confiou, se ontem você estava confiante, se hoje, de repente, pela sua fragilidade, você já não está confiando mais, porque Jesus deixou bem claro aqui nesse texto para nós, que Ele não olha para nós com esse olhar de julgamento. Quem faz isso é humanos. Jesus, Ele não se importa com isso, com a sua inconstância. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa inconstante, não é isso. Mas Jesus, Ele conhece as nossas fragilidades. E à medida que você se entrega para Ele, Ele vai curando as suas fragilidades. E Ele vai colocando em você, dia após dia, mais confiança nele. Como eu disse, Pedro foi o único que teve coragem de dizer: Senhor, és tu mesmo. Quantas vezes eu escutei essa passagem e eu pensava assim: meu Deus, como assim Pedro fez isso? Quantas vezes eu faço isso? Os outros discípulos teve medo, faltou ousadia, faltou coragem. E Pedro foi o único que andou sobre as águas. Talvez você pode pensar assim: mas Pedro começou a afundar. Mas ele não afundou. E você também não vai afundar. Porque Jesus, Ele vai sempre segurar na minha e na sua mão e vai nos colocar de pé. O que fez Pedro se tornar um homem confiante em Deus, com caráter transformado. Esse mesmo Pedro, que foi um homem inconstante, lá em Atos vai dizer que a sombra dele curava. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não tenha máscara com Ele. Não tenha medo. Para você ser confiante no Senhor, você, além de ter tempo a sós com Ele, você precisa ser verdadeiro. Fala para Ele o que você sente. Senhor, eu entreguei esse problema na sua mão, sim, mas eu não estou confiando mais. E agora o que eu faço? Me dá confiança novamente. Senhor, eu comecei a andar sobre o mar, mas eu estou afundando. Clama por Ele de novo. E no momento que você clamar, mais que depressa, a mão do Senhor vai te alcançar. Porque é assim que o Senhor faz conosco. Sabe? E para concluir essa palavra nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus nos diz nessa noite. Talvez você pode estar pensando assim: ela falou de confiança, falou de falta de confiança, falou de inconstância. E como é que eu faço para me ser uma pessoa confiante? Já que, assim como Pedro, nós temos o nosso momento de instabilidade. E para concluir, Jesus diz para nós nessa noite: para você ser uma pessoa confiante em Deus, é muito simples. Você precisa nunca desistir, continuar, perseverar e permanecer. O que fez, como eu disse para vocês, o que fez de Pedro ter uma vida transformada
e se tornar um homem confiante em Deus, um discípulo que viveu coisas que outros não viveram, que se tornou íntimo de Deus, não foi a inconstância dele, mas foi Pedro. Era inconstante, mas ele nunca desistiu de seguir Jesus. Ele perseverou. Ele entregou para Deus todas as fragilidades. E o Senhor foi curando uma por uma. E ele se tornou um homem capacitado para cuidar das ovelhas e para fazer aquilo e cumprir o propósito que Deus o chamou. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus encontra Pedro. Pedro tinha negado ele 3 vezes e Jesus encontra Pedro. E Jesus testifica e confirma o chamado de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, se tu me amas, pela 3ª vez. E Pedro, acho que já pensou, meu Deus, por que isso? Jesus estava confirmando: não importa que você me traiu 3 vezes. Não importa quantas vezes você foi inconstante, mas você perseverou e você vai cuidar e apacentar as minhas ovelhas. Então nessa noite eu convido você a se colocar de pé.